Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoada riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você sim é tesouro do eterno, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Marcos, no capítulo de número 8. Vou ficar com o versículo de número 23, ok? Mas antes quero te agradecer, você que tem compartilhado, dado um gostei, iniciou o vídeo, não esquece, já clica lá em gostei, muito nos ajuda, ok? Quero te agradecer, você que tem feito pedido de oração, nós temos orado por você, você que tem também feito comentários, né? Você que se inscreveu no canal, muito obrigado. E você que não se inscreveu, gente, nas letrinhas azuis é um link que te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. E lá você é só clicar, né, em inscrever, e vai no sininho também para você receber todas as nossas notificações. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Nós estamos numa série aí dos milagres de Jesus registrado. Jesus fez centenas e milhares de milagres, mas registrados especificamente são 35. Nós estamos aí, né, no milagre de número 24. Olha só, faltando 11 milagres para encerrar nossa série, tá? E esse é registrado apenas pelo evangelista Marcos, tá? São Marcos, ele registra esse milagre, está lá no capítulo 8, então eu vou ler, está no versículo 22 ou 26, eu vou ler o versículo 23, para a gente ganhar tempo, e diz assim, ó, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus, ele surpreende, hein? Meu Deus, como a gente aprende, cada hora é algo novo nas Escrituras, cada momento, né? Eu sempre falo, isso é a multiforme maneira de agir de Deus, assim como tem a multiforme graça do Senhor, a manifestação da graça, que é o favor que nós não merecemos, o favor de Deus. Aqui está uma multiforme maneira de agir. Cada um, Deus age de uma maneira. Cada milagre que nós vimos até aqui, até o 23º e agora o 24º milagre, é um diferente do outro. Certo? Gente, isso daqui é extraordinário, né? E tem vários tipos de mensagens que se pode tirar. Eu mesmo, né, já gravei Café com Deus lá no princípio. Nós estamos aí em 640 e tal, caminhando aí 650, chegando a 650. Eu me lembro que eu gravei um café desse lá para trás, lá no princípio, falando sobre esse milagre. Por quê? Diferente do que eu vou falar hoje. A gente vai avançando, né? Olha só, são avanços, né? Você já viu eu gravar, por exemplo, do quarto da minha filha. Primeiro comecei a gravar no meu quarto, depois no quarto da minha filha. Depois gravei em alguns lugares que eu fui e tal. Eu tenho gravado na minha sala aqui, né? Tá vendo no fundo do meu sofá aqui, minha janela ali com a cortina, né? Aqui tem uma mesa, que tá aqui um vaso de flores, onde eu faço a minha meditação da palavra de Deus. Estou sentado numa cadeira aqui, ó, tá vendo? Ó, acho que não dá para você ver. Oh, Jesus, ó. Bota uma almofada para aumentar um pouquinho aqui o assento. Cada hora a gente faz algo surpreso, ou seja, novo, né? Você está vendo os arranjos de flores, então é novidade, a gente está sempre, né, mexendo, fazendo, e Jesus é assim, a gente aprendeu com ele, ele é extraordinário. Olha só, deixa eu narrar para você entender. Jesus, ele chega numa aldeia, tá?
tá? Ali em Betsaida. E ali ele encontra um cego que trouxeram até ele, rogaram, imploraram que ele tocasse nele para que ele fosse curado, porque viram Jesus tocar em várias pessoas que eram curadas. Então, por certo, eles pensaram assim, ele vai tocar nele, só que Jesus pega o cego pela mão e o conduz para fora da aldeia. Olha só, já começa a aprender lições aqui. Primeiro que é claro que precisa de teólogos, ou seja, pessoas que oram por nós, e nós precisamos orar por pessoas. Jesus está atendendo aqui, né? É como se fosse uma oração, orações de pessoas que estão pedindo a Ele. E hoje não é diferente, Ele está à direita do Pai, mas Ele ouve as nossas orações e atende os nossos clamores, né? As nossas súplicas. E intercessões, que intercessão é quando você ora por alguém. Então estão intercedendo por esse homem cego e pedindo que Jesus tocasse nele para que ele fosse curado. Jesus surpreende-os, porque Jesus pega pela mão do cego e o conduz para fora da aldeia. Quer dizer, ele vai para um lugar mais deserto, um lugar onde ninguém estivesse vendo, porque o que ele ia fazer poderia escandalizá-los. E o que é que Jesus faz? O que ele faz de diferente, pastor? Ele cospe, escarra, vamos pôr, cospe nos olhos do cego. Já pensou ele fazendo isso no meio dos outros? Pô, que humilhação, todo mundo falando, né? Olha só, todo mundo pensando que ele ia tocar. Ele não podia tocar igual ele fez em outros, né? Olha só. E ele não só cospe agora, ele toca, ele impõe as mãos. Ele toca. E aí ele faz uma pergunta, nós acabamos de ler esse versículo, tá? Então ele cuspiu-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, que ele toca sobre os olhos agora, e ele pergunta se via alguma coisa. Ele nunca fez essa pergunta a ninguém, ele só perguntava, tu creres? Se você crê, eu vou fazer. Você crê que eu posso fazer isso? Ah, eu creio, então seja feito segundo sua fé. Era assim. Mas nesse não, ele pergunta se via alguma coisa. Você vê alguma coisa? Aí ele diz, levantou os olhos, né? Aí o cego levanta a cabeça, levanta os olhos, né? E disse, vejo os homens, mas o vejo como árvores que andam, tá? Então, a princípio, parece que Jesus falhou, vamos pôr assim, né? Pô, o cara não está enxergando direito, né? Mas depois disso, diz o versículo 25, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Quer dizer, tinha posto a primeira vez, agora ele tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Agora ele bota a mão nos olhos e faz ele olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Então olha só. Aí Jesus manda que ele não fosse, mandou que ele fosse para casa, não voltasse para a aldeia, né? Dizendo que, para não dizer para ninguém da aldeia, que ele tinha sido curado. Né? Jesus não estava buscando holofotes, tanto é que ele não fez isso na frente de todos. Embora alguns milagres ele fez assim, mas porque havia uma necessidade de ser feito naquele momento. Mas esse ele tira. Então eu começo a aprender lições extraordinárias. Qual a primeira lição? Há milagres que será tratamento de Deus, será parte, será longe dos olhos dos outros, tá? Às vezes Deus vai te tirar para um lugar, para um deserto. Às vezes você vai ser levado para um deserto, ou seja, às vezes as suas orações parecem que não vão ser ouvidas. Às vezes você vai pedir, clamar, e parece que não vai ser atendido. Pessoas vão clamar por você e parece que não está sendo atendido, porque ele tirou aos olhos de todos e leva ele, conduz ele para fora do arraial, num lugar onde ninguém está vendo. Aí Jesus faz algo diferente do que ele fazia. Mas teve um que ele cuspiu no chão, lembra disso? Esse milagre, ele cuspiu no chão, fez um lodo, eu acredito que ele fez um globo ocular, né? Cada um acredita de uma maneira, e ele toca nos olhos, mas vamos pôr que ele fez um lodo só, né? Mesmo, literalmente falando, e tocou nos olhos, que aquele lodo tocou nos olhos do cego e ele enxergou imediatamente. Mas nesse caso aqui, ele não faz lodo, ele não cospe no chão, ele cospe nos olhos do cego.
Aí eu vou te dizer o seguinte, tem coisa que não tem explicação. Tenta explicar isso, pastor. Não tem coisa que não tem explicação. Só Deus pode explicar para nós quando nós chegarmos lá. Só Jesus poderá explicar esse milagre. Por que ele fez isso? Eu sei que ele tem a sua multiforme maneira de agir. Nem com todo mundo é igual. Você está percebendo que os milagres, cada um é feito de uma maneira? Então, às vezes, você está esperando que Deus faça de um jeito e até você projeta aquilo para Deus. Deus podia chegar aqui e fazer assim, 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 assado, um exemplo, né? Não, mas às vezes ele vai te surpreender. O nosso Deus é um Deus que surpreende. Essa lição aprenda aqui. Deus às vezes te tira do meio de todo, parece que não está te ouvindo, está indo para um deserto, né? Não, ninguém está vendo. Às vezes é assim, é na calada da madrugada, às vezes é debaixo de um chuveiro chorando, né? As lágrimas se misturam com a água do chuveiro que cai. Às vezes eu não sei de que maneira Deus te leva, para o tipo de deserto que Ele te leva, que tipo de lugar separado da aldeia Ele te leva, né? Ele me leva às vezes, né? E o milagre ele começa a acontecer, porque Ele faz algo diferente do que Ele fez, do que Ele tem sido, do que Ele faz. Ele muda sempre, Ele sempre surpreende. Olha o que Ele faz agora, Ele cospe nos olhos, né? Tem coisas que não tem, como eu disse, não tem explicação, só lá nós vamos saber, né? E depois, imediatamente, ele toca nos olhos e manda ele virar, quer dizer, aí diz a Bíblia que ele olhou para cima, diz, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe o que via, e levantando ele os olhos, quem levantou os olhos? O cego, disse. Quer dizer, ele levanta os olhos, levanta a cabeça, né? Ou vamos pôr, que ele vira os olhos para cima, mesmo cego, ele diz, eu vejo os homens andando como árvores. Quer dizer, a princípio parece que a sua visão estava embaçada. Então hoje eu vou seguir por esse caminho. Eu já segui por um outro lá no passado que dizia que Deus estava dando uma visão espiritual a ele primeiro, antes de dar uma visão natural. Né? Ver os homens como árvore é ver como Deus vê. Espera de cada um de nós que venhamos frutificar. Deus nos fez para produzir frutos dignos de arrependimento. Então nós temos base para falar isso, mas deixa hoje eu olhar numa outra visão. Essa visão de hoje é a seguinte: há alguns que existe um processo um pouco mais demorado. Esse, não que Jesus falhou, mas ele está fazendo em processo. Olha só, ele olha para cima, mas vê os homens embaçados, e vê como árvore, quer dizer, não está vendo nitidamente. E agora o Senhor continua o processo, o Senhor toca nos olhos. Olha só, o versículo de número 24, levantando os olhos, disse, vejo os homens vejo como árvore que andam. Versículo 25, depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Então Jesus põe a segunda vez, e fez olhar para cima, disse, né? Quer dizer, toca nos olhos, levanta os olhos dele para cima, fez ele olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. O texto fala aqui, claro. Então aquilo que estava embaçado antes, agora passa a ser nítido, límpido. Entende? Às vezes Deus vai fazer em processo um milagre na sua vida financeira, né? Um processo, um passo de cada vez. Às vezes Ele vai fazer na restauração do seu casamento. Às vezes na criação do seu filho que está fora dos caminhos do Senhor, né? no retorno dele. Vão ser processos dados, passo a passo. Tá? Às vezes na sua realização profissional, vão ser passos dados. Né? Eu digo o seguinte, Deus quando quer fazer instantaneamente, Ele faz. Vou falar sobre vida financeira rapidamente aqui, só para você entender. A vida de Jó, ele perdeu tudo praticamente num dia, mas quando Deus restaurou ele, restaurou também num dia. Se você ver lá no capítulo de número 24, que é restauração de Jó, você vai ver, 42. Lá no final, no 42, no último capítulo, você vai ver que Deus toca no coração de amigos, de pessoas que vêm doar, tudo num dia. Um traz 500 camelos, outro traz 500 cabeças de gado, outro traz
500 ovelhas, vem trazendo, e o que Jó recebeu é o dobro do que ele tinha antes. Entende? Entende? Os filhos que morreram, Deus não os ressuscitou. Se quisesse, ressuscitaria. Mas deu novos filhos a eles e não deu o dobro. E a mulher foi a mesma. Entende? Então tem processos que você vai passar, né, que são assim, instantâneos. Mas há outros que você vai, né, igual os filhos. Ele teve que ter bebês, crescer. Os filhos que já estavam criados, ele teve que ver novos filhos criar tudo novamente, passar todo o processo. Então é dessa maneira que Deus trabalha com cada um. Às vezes, quem sabe, vai acontecer assim, da maneira que aconteceu com esse cego. Vão ser etapas, vão ser processos na vida financeira. Aos poucos Deus vai te ensinando a dar valor, a administrar, a aplicar recursos, a economizar. Deus vai te preparando para que você, né, tenha algo sólido depois, fortalecido, e não perca com facilidade. Cada um Deus trabalha de uma maneira, né? Estava meditando em Jeremias, por exemplo, 12, o próprio Jeremias perguntando a Deus, como é que pode a pessoa que não teme a ti, pessoas más, como que elas prosperam, como que pode isso, Senhor? Eu não entendo isso. Aí o Senhor diz para ele, você é imaturo para entender, quem diz? Coisas que são naturais. Imagina se eu começar a entrar, né, em coisas mais profundas contigo. Você não consegue compreender. Ou seja, tem que existir pessoas que geram emprego, pessoas que são ligadas ao dinheiro para que ela gere empregos para outros, mesmo que ele esteja fora. Mas o que interessa é entender que a vida é passageira e o que vale é o futuro. Agora, olha no futuro se esses que foram beneficiados aqui serão lá. Isso que Deus mostra para ele. De que vale você ter tudo aqui e não ter nada lá, ser condenado lá? É isso que você quer para a sua vida? Não, Senhor, então pronto. O que vale é o fim das coisas, não o princípio delas. Então são lições. Para nós é a mesma coisa. O que vale é o que Deus determinou para nós cumprir os propósitos da nossa vida. Para uns vai ser assim, um milagre instantâneo, para outros vão ser gradativos. Mas Deus tem algo bom para mim e para você. Como aconteceu com esse homem. Ele não ficou vendo embaçado. Ele agora vê nitidamente, porque Deus continuou o processo e toca novamente. Às vezes você está precisando de mais um toque de Deus. Às vezes um toque não for o suficiente. Porque isso depende também da fé de cada um e do processo que Deus vai tratar com cada pessoa. É diferente com cada um, é diferente do outro. Amém? Você para e pensa, eu falo isso, meu Deus, Jesus, era o sangue que era para derramar. O Antigo Testamento apontava todo para Cristo, não podia passar uma espada no pescoço de Jesus, ele caía morto e o sangue derramava, ele não estava derramando sangue para perdoar os pecados, não, mas a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. Olha, Deus tem agrado em moer o próprio filho, ver o filho enfermar, ser traído, receber chicotadas de verdugos, torturando, receber coroa de espinho. Tem coisas que a gente fala, meu Deus, não entendo isso. Mas por quê? Carregar uma madeira até o alto do Calvário e lá crucificá-los, depois de fragilizado que estava, enfermado, doendo, sentindo dores terríveis, todo debilitado, cheio de chagas. Como é que pode isso? Mas Deus olha esse processo que ele passou. Quando você peca e pede perdão a ele, começa a lembrar desses processos do filho para que ele te perdoe, não por você, mas pelo sangue que o seu filho derramou, pelo que ele enfrentou por mim e por você. Amém? Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, aqui estão vidas que nos acompanham. Quero orar pela Débora, em especial minha prima, que vai passar por uma cirurgia. Toma nas tuas mãos poderosas, dando a ela, ó Deus, o conforto, o consolo, e a tua mão de poder esteja sobre os médicos. E todos que nos acompanham, casais, ó Deus, pessoas que precisam de um milagre no dia de hoje, seja a maneira que for, Deus, instantaneamente ou num processo, estejam, ó Deus, aguardando, confiantes no Senhor, que o Senhor tem o melhor, em nome de Jesus. Amém. Foi mais um Café com Deus. Eu te aguardo até o próximo. Senta o dedo, me ajuda aí com